Percebe-se, com base na leitura do artigo, que quando uma associação se extingue, primeiramente, os associados deverão ser reembolsados de suas frações ideais. Então, uma coisa é certa: a fração ideal de cada associado deverá ser reembolsada ao mesmo por ocasião da dissolução da associação. Além do reembolso da fração ideal, o associado recebe de volta também as contribuições que tiver prestado ao longo da existência dessa pessoa jurídica. Portanto, as contribuições prestadas pelos associados durante a existência da associação também serão reembolsadas por ocasião do seu término. Então, vamos deixar assente que quando se dissolve a associação, o associado recebe de volta a sua fração ideal e também as contribuições que tiver prestado. Uma vez feito esse reembolso, o remanescente patrimonial, ou seja, tudo aquilo que sobra do patrimônio da associação após pagas todas as suas dívidas, deverá ter um destino específico. E o destino desse remanescente patrimonial, após reembolsadas as frações ideais e as contribuições dos associados, e após adimplidas todas as dívidas da associação, esse remanescente patrimonial observa o destino previsto no artigo 61 do Código Civil. E que destino é esse, pessoal? Para onde é que vai o remanescente patrimonial da associação extinta? Primeiramente, esse remanescente será destinado a uma instituição de fins não econômicos prevista no Estatuto. Então, compete ao Estatuto designar uma instituição de fins não econômicos que seria, dessa maneira, destinatária final do patrimônio, ou melhor, do remanescente patrimonial da associação que se dissolveu. Pode ocorrer, porém, que o Estatuto seja omisso, que o Estatuto não designe nenhuma instituição que seja beneficiada com esse patrimônio. Nesse caso, omisso o Estatuto, o remanescente patrimonial da associação extinta deverá ser entregue à instituição municipal, estadual ou federal, escolhida pelos associados, que se proponha a fim igual ou semelhante. Muita atenção! Se o Estatuto for omisso, se o Estatuto não indicar aquela entidade de fins não econômicos que será beneficiada com o remanescente patrimonial da associação extinta, esse remanescente patrimonial deve ser entregue a uma instituição semelhante que os associados escolhem, de âmbito municipal, estadual ou federal. A questão é: e se não houver nenhuma instituição semelhante que possa ser escolhida pelos associados, ou se esses associados não chegarem a um consenso? Se não for possível destinar o patrimônio a essa instituição semelhante, qual o seu destino? Vejamos o que diz o parágrafo 2º do artigo. Observem. Não existindo no município, no Estado, no Distrito Federal ou no território em que a associação tiver sede, instituição nas condições indicadas neste artigo, o que remanescer do seu patrimônio se devolverá à Fazenda do Estado, do Distrito Federal ou da União. Então, se não houver instituição semelhante nos termos referidos pelo artigo, o remanescente patrimonial
da associação extinta devolve-se à fazenda pública. Que fazenda pública? Muito bem, se a fundação é sediada em Estado, fazenda pública do Estado. Se a associação é sediada no Distrito Federal, fazenda pública do Distrito Federal. Se a associação for sediada em território, fazenda pública da União, já que a União é que administra o território. Portanto, esse patrimônio se devolve à fazenda pública do Estado, do Distrito Federal ou da União. A fazenda pública seria, dessa maneira, a destinatária final do remanescente do patrimônio da associação extinta. Vamos ver se vocês realmente entenderam o que se quis dizer até agora. Extinguiu a associação. Para onde vai seu patrimônio? Primeiramente, os associados devem ser reembolsados de suas frações ideais e das contribuições prestadas. Feito esse reembolso e pagas todas as dívidas da associação, o que sobrar do seu patrimônio, o chamado remanescente patrimonial, deve ser entregue, primeiramente, à instituição de fins não econômicos prevista no Estatuto. Omisso o Estatuto, à instituição de fim semelhante, escolhida pelos associados, no município, no Estado ou mesmo em âmbito federal. E se não houver instituição semelhante nas condições referidas, esse patrimônio se devolve à fazenda pública. Que fazenda pública? A fazenda pública do Estado, do Distrito Federal ou da União, onde, acaso, a associação tiver sede. Esse é o raciocínio estampado no artigo 61 do Código Civil. Bem, pessoal, encerrada a análise das associações, passaremos agora ao estudo das fundações. Particularmente, a fundação caracteriza-se como uma pessoa jurídica constituída de um patrimônio destinado a um fim. A equação é esta, pessoal. É você segregar um patrimônio e destiná-lo a uma finalidade. Desta maneira, teremos a criação de uma fundação. Observem aqui comigo. Na fundação nós temos um patrimônio destinado a um fim. Portanto, para constituir fundação, não é necessária a junção de pessoas, não é necessário o agrupamento de interessados. Pelo contrário, uma pessoa sozinha, ela tem condições de criar uma fundação, desde que separe um patrimônio e o projete a uma certa finalidade. E aí nós enxergamos muitas fundações existentes dentro do Brasil, como, por exemplo, a Fundação Roberto Marinho, Fundação Ayrton Senna, Fundação Xuxa Meneghel, Fundação Gilberto Freire. Todas essas fundações montadas em torno de um patrimônio destinado a um fim. Agora, claro, o processo de criação das fundações não é tão simples. Pelo contrário, aquele que deseja criar a sua fundação tem que observar uma sucessão de etapas. Etapas essas que devem ser rigorosamente observadas nos termos daquilo que dispõe a lei. E a lei, nesse ponto, foi detalhista. Para facilitar a vida de vocês, vamos aqui montar um esquema que, por ele, vocês terão tudo para compreender o processo constitutivo das fundações. É só acompanhar comigo. Observem aqui.
para criar uma fundação, a primeira coisa que deve ser feita é a dotação de um patrimônio. Feita essa dotação, etapa seguinte, elaboração do estatuto. Na sequência, leva-se esse estatuto à aprovação. E aprovado, promove-se o seu registro. Na sequência, a primeira etapa que se deve observar para criar a fundação é exatamente a dotação de um patrimônio. E o que é dotação? Dotação é o ato de separar o patrimônio para criar a fundação. É o ato de separação patrimonial que busca a criação dessa pessoa jurídica. Na prática, essa dotação tanto pode ser promovida inter vivos como causa mortis. Se a dotação for promovida inter vivos, ou seja, estando o fundador ainda vivo no momento da criação do ente jurídico, a dotação inter vivos deve observar escritura pública. Então, a escritura pública formaliza uma dotação inter vivos. Caso o fundador deseje criar a fundação para depois de sua morte, causa mortis, ele deve observar testamento. Então, testamento formaliza, assim, uma dotação causa mortis. Em todo caso, quer inter vivos, quer causa mortis, o ato de dotação deve conter necessariamente dois elementos. Toda dotação deve trazer dois elementos. O primeiro, a relação de bens, livres e desembaraçados. Então, devem ser relacionados bens livres e desembaraçados para que venham a ser aí incluídos dentro da dotação. E o segundo elemento é a especificação do fim. O fim a que se projeta aquela fundação. E sob esse aspecto, as fundações no Brasil só podem ser criadas para fins religiosos, morais, culturais ou assistenciais. Atenção! Só se aceitam fundações no Brasil para fins religiosos, morais, culturais ou assistenciais. Então, fez a relação dos bens e especificou o fim, teremos uma dotação perfeita e acabada, que, se inter vivos, observa a escritura pública, se causa mortis, observa o testamento. Encerrada a dotação, próxima etapa, elaboração do estatuto. Pessoal, o estatuto é o documento básico que vai reger como a fundação se organiza, como ela se estrutura. Esse estatuto, normalmente, é elaborado pelo próprio fundador ou pela pessoa que ele designar. Então, o fundador em pessoa ou a pessoa que ele designa teriam competência para implementar o estatuto da fundação. Normalmente, esse estatuto deve ser finalizado dentro do prazo assinado pelo fundador. Então, o fundador é que vai dizer o prazo para a conclusão do estatuto. Também, se o fundador não mencionar prazo algum, esse prazo será de 180 dias. Observem aqui comigo. Na ausência de prazo, o estatuto deve ser elaborado em 180 dias. E eu digo mais.
encerrados esses 180 dias, sem que o estatuto seja elaborado, a incumbência passa ao Ministério Público. Então, o Ministério Público assume a feitura do estatuto caso transcorram esses 180 dias sem a sua respectiva finalização. Elaborado o estatuto, terceira etapa, aprovação. Temos agora que submeter o estatuto à aprovação da autoridade competente. E a autoridade competente para tanto é o próprio Ministério Público. Então a aprovação é dada pelo órgão do Ministério Público. Também, se houver recusa do Ministério Público em aprovar, entende-se cabível suprimento judicial. O juiz pode suprir essa aprovação, caso a mesma seja denegada pelo Ministério Público. Aprovado o estatuto, etapa final, registro. E o registro das fundações deve ser feito no cartório de pessoas jurídicas. Então, lá no registro de pessoas jurídicas é que se deve implementar o registro do ente fundacional, da fundação. E com isto temos a conclusão do processo. Já sabemos agora como fazer para criar esse tipo de pessoa jurídica. Algumas observações que não podem passar despercebidas. Quando a fundação é criada, ela estará sujeita a uma permanente fiscalização. E o órgão responsável pela fiscalização das fundações é o Ministério Público. Então, compete ao Ministério Público velar pela fiscalização das fundações existentes no Brasil. Agora, que órgão do Ministério Público